Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa, a nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar o tema de Daniel e continuamos a estudá-lo. Um tema muito interessante, não só por Daniel e por toda a experiência que a sua vida nos transmite e nos ensina, mas também pelas profecias que foram deixadas a Daniel para que nos pudesse chegar até nós, para nós compreendermos aquilo que Deus tem preparado até o plano, até à vinda de Jesus. Queremos continuar a conhecer melhor, a continuar a desfrutar e a aprofundar. E por isso mesmo temos connosco o Paulo Lima para nos ajudar. Olá, Paulo, obrigada por estares aqui. Olá, é um prazer estar aqui. Então, com a ajuda do Paulo, vamos continuar a conhecer e a debater e a aprofundar o conhecimento do livro de Daniel. Vamos fazê-lo, como sempre, através do nosso sumário, que nos trará, então, um momento de reflexão sobre o programa de hoje. Podes, por favor, então, dizer-nos qual é o sumário de hoje? Sim. O rei Nabucodonosor tem um segundo sonho profético. Mas desta vez ele é o protagonista do sonho que o alerta para um sombrio destino decretado por Deus. No entretanto, o orgulho do rei dará lugar à humildade do servo de Deus. Este é o sumário para hoje. Ok, então temos aqui um sumário que já nos fala, que já nos mostra que vai haver um sonho. Este sonho, então, é diretamente para ele e vai ter a ajuda mais uma vez, vai ter o conhecimento de Deus. Deus vai o ajudar, a auxiliar, ou, não sei se auxiliar seja a palavra certa, mas vai-lhe esclarecer sobre aquele momento. Sim. Vamos ver aqui Daniel 4:30, que nos vai falar... nos vai ajudar a contextualizar. Então, no livro de Daniel, no capítulo 4 e no versículo 30 diz: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Esta é uma pergunta que já nos deixa um bocadinho curiosos, porque isto mostra o que é no coração daquele homem e mostra-nos o grande problema que ele vai ter, porque é esta a origem do problema dele. Mas vamos começar do princípio. Qual é o sonho que este rei tem e qual é o significado? O sonho é o seguinte: ele viu durante o sono uma grande árvore que se erguia no meio da terra, alcançava os céus, onde se abrigavam as bestas da terra, onde os pássaros do céu tinham os seus ninhos, que dava alimento a todos os animais que estavam dependentes daquela árvore. Ele depois vê um vigia, um santo de Deus, descer e ordenar que a árvore seja cortada. A árvore foi cortada, foi destruída e foi amarrada, o toco, portanto, a parte final que ficou na terra, foi amarrada com umas cintas de ferro e de bronze, e foi dito que o representado por aquela árvore iria passar como um animal durante 7 tempos, até que reconhecesse que Deus é quem dá a soberania e o poder nesta terra. Este foi o sonho, e a interpretação escapava ao rei. Ele não percebia o que é que era. Ele mandou ouvir os caldeus, os astrólogos, os adivinhos, os intérpretes, os sábios, e nenhum deles conseguiu explicar o sonho, o conteúdo do sonho ao rei. Até que ele mandou ouvir Daniel. Não sabemos onde é que ele estava originalmente, ele é chamado por último e é chamado a interpretar. E ele vai dar a interpretação dizendo que aquela árvore representa o próprio rei Nabucodonosor. Como é que aquela árvore representa Nabucodonosor? Primeiro, ele representa o Nabucodonosor como construtor real. Aquele texto que nós vimos no sumário, aquela vanglória do rei de se gabar de ser o construtor de Babilónia, era real. Ele realmente foi o grande construtor de Babilónia. Os tijolos que ainda hoje estão a ser descobertos naquele lugar têm o selo de Nabucodonosor, têm o nome dele e o título dele. Ele construiu cerca de 53 templos na cidade, construiu 955 santuários por toda a cidade. Ele mandou construir e ordenou que fossem construídos. Ele construiu em Temenanquim, que era o principal santuário do deus Marduk. O deus Marduk era o deus grande nacional dos babilónios, era o principal deus. E em Temenanquim era uma espécie de pirâmide, mas em degraus, em 7 degraus, que era a estrutura erigida pelo homem mais alta da antiguidade, se descontarmos as 2 pirâmides maiores de Gizé. Portanto, era uma estrutura enorme, muito, muito grande, muito alta, via-se à distância, e que estava no centro da cidade de Babilónia. Ele construiu também 3 palácios reais, incluindo um deles que tinham chamados jardins suspensos. O que é que era isso? Era uma espécie de uma montanha artificial que ele tinha, onde ele tinha posto árvores, plantas próprias da Média. Porquê? Porque a sua mulher, a mulher de Nabucodonosor, era uma princesa dos Medos. Tinha casado com ele vindo da Média. E a Média era um país montanhoso. E ela tinha muitas saudades das montanhas do seu país. Então Nabucodonosor, para matar as saudades da mulher, mandou construir os jardins suspensos, como eu descrevi, para que ela tivesse a ideia que estava ainda nas montanhas do seu país original, o país dos Medos.
Ele também mandou construir as muralhas da cidade, a dupla muralha da cidade. As muralhas eram tão largas que era possível que duas carroças, portanto 2 carros de combate, juntos passassem na muralha ao mesmo tempo, um numa direção e outro na outra. E tudo isto foi construído como? Foi construído à custa da exploração de mão de obra escrava. Exato. Isso é um senão nesta atividade construtora de Nabucodonosor. Depois, Nabucodonosor também tinha razão para estar orgulhoso, porque ele era o grande imperador do Império Neobabilónico. Ele governou o Império durante 43 anos, o Império durou 66. Portanto, ele governou mais de 2/3 do período em que o Império existiu. Ele foi o grande construtor do Império, ele foi ele que conquistou as grandes regiões para além de Babilónia, que constituiu o Império, e ele exprimiu o seu orgulho em inscrições reais que chegaram até nós hoje. Nós temos nos museus essas inscrições em que ele se vangloria de ser o grande construtor do Império Neobabilónico, como de facto ele foi. Depois, este simbolismo da árvore não é por acaso. Os babilónicos tinham na sua cultura a árvore cósmica. O que é que era isto? Era uma árvore gigantesca que, segundo eles, ligava o céu e a terra e que era símbolo da harmonia entre o céu e a terra, que estavam ligados por essa árvore. E muitas vezes essa árvore estava associada também aos reis do Império Babilónico, não só do Império Neobabilónico, mas dos impérios anteriores que surgiram naquela região. E depois também é interessante ver que o simbolismo da árvore estava presente no Antigo Testamento. Exato. Profetas como Ezequiel ou como Zacarias falam da árvore, usam o símbolo da árvore para representar ou reis ou então povos, nações não judias. E, portanto, este simbolismo aplicava-se claramente à situação de Nabucodonosor, em que ele era o rei do Império Neobabilónico, que podia ser representado por esta árvore cósmica que ligava o céu e a terra, que fazia a mediação entre as duas realidades. Então, nós agarramos e vemos que realmente ele é este rei, que ele tem este sonho, Sim. e este sonho fala de que ele fica preso e não acontece nada na semana seguinte, nem na outra, nem na outra. Mas é interessante ver que o sonho fala de 7 tempos. Exato. Que nós interpretamos como sendo 7 anos. Ele estaria entre os animais durante 7 anos. Porquê? Porque a Septuaginta, que é a tradução mais antiga do Antigo Testamento em grego, traduz tempos por anos. E a Peshitta, que é uma tradução também muito antiga do aramaico do Antigo Testamento, também fala de 7 anos. Não devemos interpretar isto segundo o princípio de ano. Lembras que nós falámos disto no primeiro programa? Mas isto não é Isto não é uma profecia que se aplica a nações, Exatamente. é uma profecia aplicada a um indivíduo. E, Exato. portanto, embora algumas pessoas interpretem segundo o princípio de ano, não é correto fazer assim. É por uma questão da própria tradução nos mostrar que é... É aplicação a um ser humano concreto que era Nabucodonosor. Mas não aconteceu nada na semana seguinte, nem na outra, como eu te estava a dizer, mas passado um ano acontece alguma coisa. O que é que lhe acontece? Sim, porque Deus deu uma quarta oportunidade a Nabucodonosor com este sonho. Eu já tinha tido 3 oportunidades anteriores de reconhecer Deus como o seu Criador e o seu Governador celeste, mas ele não vai fazer isso. E Daniel vai dar um conselho. Olha, rei, se tu queres manter a tua tranquilidade e que este sonho não se aplique a ti, não se venha a aplicar, então faz a justiça e tem cuidado com os pobres, que era uma coisa que Nabucodonosor não fazia, nem era nem justo, nem caridoso. Exato, vimos que ele construiu aquilo tudo por exploração das pessoas. Exatamente, com trabalho escravo. E, portanto, Daniel vai-lhe dar este conselho. Mas Nabucodonosor não segue este conselho. E um ano depois, portanto, sensivelmente 12 meses depois de ele ter tido este sonho, ele vai ser afetado por um destino cruel e difícil de suportar, que é uma doença mental chamada zoantropia. Exatamente. Zoantropia quer dizer, é um ser humano que tem uma doença mental que faz pensar que ele é um animal. Exato. Neste caso, nós conhecemos, por exemplo, a bicantropia, que as pessoas pensam que são lobos, exato, mas neste caso era boantropia, ou seja, ele pensava que era um boi. Exato. Comia como um boi, comportava-se como um boi, não falava. E hoje, atualmente, em psicologia, fala-se desta doença. É uma doença que existe e há casos clínicos, exato, documentados. Fala-se de disforia de espécie, ou seja, a pessoa pensa que é de uma outra espécie animal que não a espécie humana. Pode ser um lobo, pode ser um boi, pode ser uma outra espécie animal qualquer. E foi esta doença que afetou Nabucodonosor. É interessante que há um texto babilónico que foi descoberto em 1975. É um texto que está um pouco corrompido, portanto não é totalmente claro, porque está danificado, deteriorado, mas em que o texto aplica-se a Nabucodonosor e diz que ele terá tido um problema grave a certa altura do seu reinado, em que o texto diz que ele deixou de cumprir os deveres do Estado, o texto diz que ele abandonou a família, deixou de mostrar afeto pelos seus familiares
e há outras características que permitem pensar que realmente o rei terá sido afetado por uma doença mental, que é a doença que está aqui descrita no capítulo 4 do livro de Daniel. E esta doença durou então os tais 7 anos. Durante 7 anos o rei não esteve em si, pensava que era um boi, comportava-se como um animal. E porquê é que Deus permite que isto aconteça ou traz esta doença sobre o rei? Porque Deus tinha dado o poder hegemónico político ou militar a Nabucodonosor. Nabucodonosor não reconhecia isso. Exato. E Deus quis-lhe mostrar que, mesmo sobre Judá, sobre o povo de Deus, que Nabucodonosor tinha conquistado com a autorização do rei, do Deus do céu queria-lhe mostrar que, assim como ele tinha dado o poder, ele também lhe podia tirar o poder. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas há um pormenor interessante. É que durante estes 7 tempos, ou 7 anos em que Nabucodonosor esteve afetado por esta doença mental, que pensava que era um boi, esta zoantropia, Deus protegeu o trono de Nabucodonosor. Não houve tentativas de tomar posse do reino contra ele, não houve ninguém que se aproveitasse da doença dele para tomar lugar no assento real. Portanto, Deus protegeu Nabucodonosor e quando a doença acabou, Deus devolveu-lhe o trono. Mas é isso mesmo que eu ia perguntar, Sim. Isso era o que íamos chegar a seguir. Então, há este período, não é? Ele fica doente e quando ele acorda daquele estado em que se encontrava, daquela doença, quando ele fica curado, porque o objetivo de Deus não era que ele morresse, era simplesmente que ele o reconhecesse. Então, como é que ele reage depois de despertar? Sim, é interessante porque ao fim dos 7 anos Nabucodonosor vai erguer os olhos ao céu, é assim que diz o texto, e vai voltar a ter a sua sanidade mental e ao fazer este ato simples de erguer os olhos ao céu, ele vai reconhecer que o Deus do céu, era assim que ele se referia ao Deus de Judá, ao Deus do povo judeu, o Deus Criador, ele vai reconhecer que o Deus do céu é realmente o Deus que lhe deu o trono e que lhe deu o poder. E vai fazer isso através de uma proclamação, que é o que está exarado no capítulo 4 do livro de Daniel. É a proclamação de Nabucodonosor a contar a sua experiência e a contar as conclusões que tirou. E a pergunta que se impõe é, será que Nabucodonosor converteu-se ao Deus do céu, ao Deus Criador? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu penso que nós podemos dizer que sim por 4 razões, que estão no texto, que estão no fim do texto de Daniel. Primeiro é porque Nabucodonosor, a certa altura, confessa a soberania de Deus, em Daniel 4:35. Ele reconhece que Deus é soberano. Ele dá e tira o poder a quem ele quer e como ele bem entende, e ele gera os negócios das nações como ele entende. Segundo, Nabucodonosor confessa a condição de ser criado. Portanto, ele reconhece, em Daniel 4:35 também, que ele é um ser criado pelo Deus Criador, que é o Deus dos Hebreus. Ele reconhece isso. Isso é um exemplo claro de conversão. Depois, o terceiro aspecto é que ele confessa a fidelidade e a justiça de Deus. Em Daniel 4:37, ele faz exatamente isso. Ele reconhece que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus o tratou com justiça e com fidelidade na doença que lhe deu e na saúde que lhe voltou a dar. E, por último, em quarto lugar, Nabucodonosor reconhece que o próprio Deus, o Deus Criador, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele, Nabucodonosor, tinha sido soberbo, tinha sido orgulhoso, pagou por isso, aprendeu a lição e tornou-se humilde de coração. E essa humildade permite reconhecer que o Deus Criador que lhe trouxe a doença, mas que também lhe trouxe a cura, é o Deus que ele quer adorar. E, por último, uma última razão que nos permite perceber que, de alguma maneira, Nabucodonosor reconheceu o Deus do céu, o Deus Altíssimo, o Deus dos judeus como o seu Deus, no fim da sua vida, é que o próprio ato da proclamação que ele faz, que está lá em Daniel 4, no capítulo 4 de Daniel, aponta para a sua conversão. E porquê que aponta? Porque a política dos reis antigos, dos reis da antiguidade, não era apresentarem as suas fraquezas, os seus defeitos, os seus problemas, as suas problemáticas. O que eles faziam era uma política de propaganda, ou seja, eles procuravam sempre apresentar o melhor aspecto do reinado, Exatamente. o seu poder, o seu domínio, que eram supremos sobre o seu povo e sobre os povos ao redor, e isso exatamente é o que Nabucodonosor não faz. Ele vai, pelo contrário, ao narrar a sua experiência e ao publicá-la por todo o seu império, ele vai mostrar a sua fraqueza, a sua debilidade e vai assim reconhecer claramente que aquele Deus que o fez doente e que lhe deu a saúde é o seu Deus. E, portanto, eu penso que podemos acreditar que Nabucodonosor aceitou o Deus do céu, como ele dizia,
como o seu Deus no fim da sua vida. Mesmo que não tenha aceitado como o seu Deus, reconhece a poderio, não é? Nós não Sim. podemos dizer a certeza absoluta que ele o aceitou, mas que ele o reconheceu como o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, aquele que tem todas estas características que falaste, estes pontos. Sim. Não temos dúvida nenhuma, porque está escrito, está lá exatamente. representado. Sim. Mas eu também acredito, como tu, que realmente ele no final aceitou o Deus verdadeiro, porque reconhecer tudo isto e manter-se no erro era difícil. Era difícil, não é? Sim. Sobretudo depois a experiência de ter perdido a sanidade e a ter recuperado. E de ter recuperado e ter olhado para trás, para tudo aquilo que tinha sido a experiência que ele tinha vivido até aquele momento. Muito obrigada por toda esta explicação. Vamos passar ao último ponto, que é Aprende Fazendo. E aquilo que eu te quero perguntar é como é que agora, o que é que nós podemos, não é, a tirar desta história para a nossa vivência com Deus? Primeiro, nós podemos perceber que Deus controla o universo e também tem um lugar e um papel para cada ser humano no seu plano. Deus tem um plano para todos os seres humanos, tinha para Nabucodonosor. Nabucodonosor reconheceu isso no fim da vida e, portanto, isso é algo que nós devemos aprender com este texto. Depois também podemos aprender uma coisa muito interessante e que é útil, que é que nós podemos impedir os juízes de Deus. Ou seja, como? Através do arrependimento, através da conversão. Se eu me arrepender dos meus maus caminhos, se eu me converter ao Deus verdadeiro, aos seus caminhos, eu posso ter a certeza que os juízes de Deus não vão cair sobre mim. Eu estarei protegido pelo próprio Deus que eu aceitei como Senhor da minha vida. Depois também uma coisa que não podemos aprender é que não devemos desesperar da conversão de ninguém. Nabucodonosor parecia ser a última pessoa do mundo que podia ser convertida. No entanto, parece que sim, que foi convertido, tudo indica que sim. Aceitou o Deus do céu, o Deus de Israel. E, portanto, se alguém desesperou da conversão dele, fez mal, porque ele acabou por se converter no fim da sua vida. E a última lição que nós podemos tirar é que nós devemos estar conscientes do perigo do orgulho e evitá-lo. Nabucodonosor teve este problema grave na sua vida porque foi avisado, olha, não sejas orgulhoso, persistiu no seu orgulho e Deus mostrou-lhe que esse não era o caminho. E nós podemos muitas vezes incorrer nesse problema, sermos orgulhosos, acharmos que somos os melhores do mundo, que fazemos tudo muito bem, que não temos defeitos nenhuns, nem problemas nenhuns e que tudo vai bem connosco e que os outros são piores do que nós. Isso é algo a evitar, porque Deus, como disse Nabucodonosor, humilha o soberbo, o orgulhoso, e exalta o humilde. Foi isso que aconteceu na vida de Nabucodonosor e será certamente isso que acontecerá na nossa vida se nós aprendermos esta lição. Muito obrigada por nos trazeres este tema maravilhoso e por nos ajudares a compreender melhor este capítulo do livro de Daniel. Sim. E também este momento da história da humanidade. Obrigada. Eu acredito que em casa esteja tão contente como eu por ter a oportunidade de desfrutar deste tema. Se este é o primeiro tema que vê, a primeira vez que está a assistir ao nosso programa, ou se por acaso alguns programas lhe escaparam e tem vontade de conhecer e explorar mais este tema, temos todo o gosto em que possa assistir aos programas, tanto deste tema como de outros temas que já tivemos a oportunidade de apresentar. Se tem vontade de assistir, de conhecer, de ir rever, temos uma forma de o fazer. Pode ir à página da RCS no Facebook, pode fazê-lo também através da página oficial de Novo Tempo Portugal e lá vai encontrar então a Escola Bíblica, vai poder assistir tanto a este tema como os outros temas, vai poder partilhá-lo com os seus amigos, com as pessoas que gosta e que também têm interesse em conhecer sobre a Palavra de Deus. Temos então estas ferramentas à sua disposição e temos também muita vontade de continuar a contar consigo já no próximo programa. Então, encontramos-nos lá. Até lá.